A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um devocional do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje, no capítulo 13, do versículo 1 ao 13, já no nosso vídeo número 39, que diz assim a palavra do Senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus passou a lhe dizer: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E estas coisas são os princípios das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, serei açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos concedido naquela hora, isto falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, meus amados, nós temos visto que aqui está se aproximando cada vez mais do final do Evangelho de Marcos e também está se aproximando o fim do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, logo ele será crucificado, seu sangue será derramado naquela cruz em nosso favor, pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo naquela cruz. E este capítulo, conhecido como o Sermão dos Montes das Oliveiras, é como se fosse um mini apocalipse. É uma das passagens mais delicadas e mais complexas das Escrituras, pois vai tratar de escatologia, que é o estudo na teologia que fala sobre as últimas coisas, sobre os finais dos tempos. Primeiro, Jesus faz a comparação da futura destruição do templo de Jerusalém, que acontecerá no ano 70 depois de Cristo, com a sua segunda vinda. Templo este que havia sido construído por Salomão, o rei mais sábio, filho do rei Davi, que foi destruído pela Babilônia e depois foi reerguido por Zorobabel e por Esdras, e que depois ele foi ampliado, uma obra magnífica, uma das maiores obras do mundo por Herodes o Grande. Essa passagem fala do princípio das dores antes da segunda vinda de Cristo. De acordo com Hernandes Dias Lopes, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado na Bíblia. Mas também a segunda vinda de Cristo é um dos assuntos mais mal interpretados nas Escrituras. Muitos tolos dizem que Jesus não vai voltar. Algumas seitas e alguns líderes religiosos marcaram datas e foram frustradas, porque Jesus mesmo falou que não nos cabe saber nem o dia nem a hora que ele vai voltar. E o pior, são aqueles que até acham que Jesus vai voltar, mas vivem as suas vidas normalmente, como se ele jamais fosse voltar. No início dessas passagens, os discípulos perguntam para Jesus quando aconteceriam estas coisas e quais seriam os sinais para que isso acontecesse. Mas primeiro de tudo, Jesus vai dizer que é necessário, primeiro, pregar o Evangelho a todas as nações. O que deve ser pregado é o Evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo, a Palavra de Deus. O Evangelho é a mensagem de salvação de Deus que Ele nos dá
pela sua abundante graça, a sua infinita misericórdia, pelo seu amor e através da fé em Jesus Cristo. Além disso, o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Cristo não morreu só pela nação brasileira, mas para salvar pessoas de todas raças, tribos, línguas e nações. Por isso, o campo de atuação da igreja é o mundo. Por isso que o Senhor Jesus nos deixou a grande comissão, que está lá em Mateus 28, 19 e 20, assim como em Marcos 16, 15, que é de fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pregação do Evangelho é um mandamento claro de Jesus. Não é uma opção ou um simples pedido, é um mandamento. A pregação ela é urgente e ela é necessária antes que venha o fim de todas as coisas. Deus tem os seus eleitos no mundo inteiro e para que esses se venham até Cristo, venham até Deus, é preciso que eles ouçam o Evangelho. O apóstolo Paulo falou isso em Romanos, no capítulo 10, do versículo 13 a 17. Vou deixar essa passagem aqui embaixo. E a igreja, hoje, não deve só simplesmente aguardar a vinda de Cristo, mas deve apressar esse dia. É o objetivo dessa rede social, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Jesus também fala sobre os sinais que indicam a oposição a Deus. Primeiro de tudo é a perseguição religiosa, que tem estado presente em toda a história da humanidade. Ainda bem que este tempo de perseguição profunda, de angústia, de dor, de sofrimento, será abreviado por Deus por amor aos seus eleitos. Nós aqui no Brasil temos sido preservados pelo Senhor, mas no mundo inteiro não. Milhares, milhões de pessoas têm sido perseguidas na história do cristianismo mundial. Mas ainda que essa perseguição venha para nós também, nós não precisamos temer, porque ainda que Deus não nos livre da perseguição, Deus vai nos livrar na perseguição. E através dela nós vamos ter a oportunidade de testemunhar o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo a nossa missão como filhos de Deus. O Espírito Santo vai atuar em nós, assim como Cristo falou, onde quer que tenhamos a oportunidade de testemunhar. Porque Marcos vai deixar claro aqui qual é o motivo da perseguição. Seremos odiados de todos por causa do nome de Cristo. Então, quando nós nos identificamos como cristãos, seguidores de Cristo, uma grande parte do mundo, aqueles que não creem no Senhor, nos odiarão como odiou a Ele. Outro sinal da vinda destacada por Jesus é o engano religioso. O surgimento de falsos messias, de falsos profetas, falsos cristãos e um falso evangelho. Um evangelho anátema, um evangelho maldito que tem sido pregado em muitos lugares. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas vêm se multiplicando por aí. A verdade bíblica tem sido torcida por interesses escusos. Temos também 3 sinais nas passagens que nos indicam o juízo de Deus. Primeiro são as guerras. Desde a Segunda Guerra Mundial, inúmeras guerras têm surgido por aí no mundo. Agora, em 2022, nós temos observado aí a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Outros sinais também são os terremotos. Eles sempre existiram e são também, em alguns casos, a clara evidência da ira de Deus. Tufões, tsunamis, maremotos têm destruído cidades inteiras e os números têm só aumentando. É só você pesquisar aí no Google, você vai ver. Só no último século houveram mais terremotos no mundo do que o restante de toda a história. A natureza está gemendo e ela só será restaurada quando Cristo vier e vai redimir e harmonizar a natureza. E o terceiro sinal é a fome. A fome também é um retrato triste e vergonhoso da maligna e injusta distribuição de renda. Enquanto uns acumulam demais e gastam com bobagens e coisas supérfluas, outros estão passando fome. Isso é claro, é só você olhar ao seu redor. Idosos, crianças, cabisbaixos de vergonha, com a barriga doendo de fome
estão aí revirando, disputando com os cachorros os restos de comidas nas feiras, nos supermercados e até na nossa própria lixeira. Muitas pessoas têm admirado aí as coisas do mundo, as grandes conquistas, grandes construções, como os discípulos admiraram o templo, mas não estão se lembrando que Jesus um dia vai voltar. Nada aqui neste mundo dura para sempre. Pelo contrário, tudo é passageiro, a não ser o nosso espírito, a nossa vida, que é uma vida eterna. Tempos difíceis virão e estão muito próximos de nós. A orientação de Cristo é para que estejamos vigilantes, estejamos preparados para não sermos pegos de surpresa. Que Deus nos dê sabedoria para enxergarmos este tempo que estamos vivendo. Tenhamos absoluta certeza de que a paz sem Cristo é impossível. Não se enganem, não haverá verdadeira paz até que Cristo volte. Então prestem atenção aqui, porque há uma grande notícia, há um conforto para nós, uma segurança nas palavras de Jesus que diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aqueles que são verdadeiramente regenerados por Cristo vão perseverar, permanecem leais, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de perseguições. Os filhos da aliança de Deus não se tornarão indignos da sua fé. O que permanecer leal a Cristo no meio da perseguição entrará na glória do Senhor. Nada, nem mesmo o inferno prevalecerá sobre as portas da igreja. A igreja está segura porque Cristo a chamou de minha igreja. Mas, por outro lado, nós temos aqueles que, em tempos de perseguição, cuja adoração a Deus foi meramente superficial ou exterior, se ajuntarão contra os inimigos. E Jesus disse que pais entregarão os filhos, filhos entregarão aos pais, haverá guerra dentro da própria família. Mas haverá, sim, ranger de dentes e choro por estes na grande tribulação eterna. E você, diante do que nós falamos hoje, você tem alicerçado a sua vida em valores humanos e passageiros, ou você está firmado na rocha que é Cristo Jesus, sabendo que um dia Cristo vai voltar. O dia do Senhor, o dia do justo juízo de Deus está próximo. Você tem uma oportunidade agora. Não a desperdice em nome de Jesus. Amanhã pode ser fatal, pode ser tarde demais. Arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus e confesse como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.